Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 26 de abril. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Continua a polêmica sobre o projeto de divisão de dinheiro e tempo na TV para partidos. Agora, presidentes do Senado e Câmara vão recorrer de decisão do Supremo de interromper tramitação da matéria. Veja como foi a reunião da Comissão do Congresso que vai regulamentar os direitos das empregadas domésticas. Comissão de juristas vai apresentar anteprojeto de reforma das leis sobre mediação e arbitragem e projeto aprovado na CCJ permite maior controle sobre o andamento de obras públicas federais. Agora, no Senado em Dia. Os presidentes do Senado e da Câmara decidiram recorrer da liminar do Supremo que interrompeu a tramitação de um projeto de lei. A matéria, que altera a divisão do tempo na TV e do dinheiro para os partidos, gerou polêmica assim que chegou ao Senado. Foi uma dupla comemoração para Marina Silva, ex-senadora e possível candidata à presidência da República. O partido que ela tenta criar, o Rede Sustentabilidade, seria afetado se virar lei a proposta que restringe o tempo de rádio e TV e os recursos do fundo partidário a novas legendas. Nessa quarta-feira, o Senado derrubou o pedido de urgência para a votação do projeto por falta de quórum. Na mesma noite, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a tramitação da proposta. Isso é muito bom para a democracia e é muito bom para o respeito à nossa Constituição. O pedido ao Supremo foi feito pelo senador Rodrigo Hollenberg. Toda vez que um projeto de lei é feito para atingir um objetivo pessoal ou um pequeno grupo de pessoas, isso é uma medida inconstitucional, uma medida ilegal. Foi assim que o Supremo entendeu e entendeu corretamente. Na liminar, o ministro Gilmar Mendes criticou a extrema velocidade na tramitação da proposta no Congresso. Também alegou que o projeto é uma tentativa casuística de alterar as regras para a criação de partidos, o que prejudica as minorias políticas e a democracia. Não, a manobra não é casuística. Na verdade, a manobra é regimental, levar em regime de urgência. Essa matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Algumas pessoas podem concordar, outras não. O que fizeram na Câmara dos Deputados e tentaram fazer aqui é um golpe. E o Supremo Tribunal Federal teve que barrar esse golpe. Poderíamos até aprovar esta mudança, desde que essa mudança não valesse para 2014. Eu sou contra a mudança de regra com o jogo sendo jogado. Foi bom para o PSD, mas não pode ser bom para outros partidos. Foi bom porque atendia o interesse do governo, agora não presta mais porque não atende os interesses do governo. O senador Roberto Requião é contra o projeto. Humberto Costa é a favor, mas os dois discordam da decisão do STF. O Supremo interferir para impedir o Congresso Nacional de discutir uma matéria, sem saber se ela vai ser aprovada ou não, se ela vai ser rejeitada ou não, é um absurdo total. Se ao final da votação desse projeto, quando ele se tornar lei, alguém questionar a sua constitucionalidade, tudo bem. Aí cabe ao Supremo dizer se ele é constitucional ou não. Mas interromper o processo normal de tramitação de uma matéria aqui é um absurdo. De acordo com a Secretaria-Geral da Mesa, é a primeira vez que o Supremo interrompe a tramitação de um projeto de lei aqui no Senado. A liminar do ministro Gilmar Mendes ainda tem que passar pelo plenário do STF, mas o Congresso decidiu agir antes do julgamento e recorrer da decisão. Os presidentes do Senado e da Câmara consideraram que o STF invadiu a competência do Poder Legislativo. Esta casa interfere na maneira de votar dos ilustres ministros do Senhor Supremo. Também não concordamos, não aceitamos que interfiram aqui no nosso processo correto, constitucional e regimental também de expressar os nossos votos. Nós não queremos agravar a relação, fazer uma crise e vamos, portanto, dar uma oportunidade para que o Supremo faça a revisão da sua própria decisão. É inconcebível que haja uma tentativa de influir no andamento do processo legislativo. Nós não concordamos com isso. A Comissão de Deputados e Senadores que discute as regras ainda não definidas da proposta que igualou os empregados domésticos aos demais trabalhadores se reuniu ontem. Mas a apresentação do relatório, que estava prevista para a última quarta-feira, foi adiada. A apresentação do relatório ficou para o início de maio e a expectativa da comissão é votar o parecer do senador Romero Jucá no dia 16.
Antes disso, ele quer ouvir as sugestões do governo. O governo tem pontos fundamentais a serem definidos e é o governo que, depois de votada a lei, vai sancionar ou vetar determinados dispositivos. A Constituição agora garante direitos iguais entre as domésticas e os demais trabalhadores, mas na regulamentação, pelo menos 7 benefícios podem sofrer mudanças. É o caso da indenização de 40% do FGTS nas demissões sem justa causa. O relator defende uma multa menor, de 5% a 10%. O ideal era que pudesse as famílias brasileiras terem condição de pagar uma multa de 40% aos empregados domésticos. Mas essa realidade, ela encontra dificuldade no seio do orçamento familiar. A proposta não é consenso entre os parlamentares. Direitos são direitos. Nós não podemos concordar, por exemplo, que no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço haja uma redução feita pelo Legislativo. Os demais trabalhadores têm o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 40%, então não tem como fazer diferente. Os sindicalistas também reclamam da mudança. É uma injustiça diferenciar um trabalhador de outro. Então, todos nós temos obrigações igual a qualquer trabalhador, então os direitos têm que ser iguais. Outro ponto que deve mudar é a contribuição do empregador para o FGTS. A alíquota de 8% pode cair para 4% no caso das domésticas. E parlamentares também defendem a redução do INSS patronal, de 12% para 8%. Nós vamos ter um simples, que vai ser um X, que é por cento do que é pago, do salário que caberá ao empregador, que ele pagará numa única via. Este deputado vai além e quer mexer no imposto de renda. Pela proposta, o empregador poderia deduzir pelo menos 30% do que gasta com as domésticas. Família não é empresa. Há um conjunto de novos direitos que, para serem aplicados concretamente, é indispensável aliviar o bolso da família. Para isso, só tem um caminho: diminuir os encargos, diminuir tributos. O problema de descontar demais do imposto de renda é que, primeiro, a sistemática será diferenciada, será feita no outro momento, e esse desconto no imposto de renda impacta também estados e municípios, principalmente os estados e municípios mais pobres, já que metade da arrecadação do imposto de renda vai para o FPE e o FPM, que já está sacrificado com as desonerações tributárias que o governo está fazendo. O projeto da desaposentadoria, que pode aumentar a remuneração de aposentados que continuam trabalhando e contribuindo para a Previdência Social, deve ser analisado novamente no Senado, desta vez pelo plenário. Um recurso apresentado pela liderança do governo, pedindo o reexame da matéria, foi protocolado ontem na Secretaria-Geral da Mesa. O projeto havia sido aprovado no último dia 10 pela Comissão de Assuntos Sociais e deveria seguir direto para a Câmara dos Deputados, não fosse o recurso. Confira agora a agenda das comissões do Senado para esta sexta-feira. As comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente promovem o colóquio internacional sobre a Rio+20 e biodiversidade, avaliando o futuro que queremos. Entre os presentes estarão a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o representante da ONU no Brasil, Jorge Chidiek, e o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Henrique Nelson Calandra. A comissão de juristas, criada para examinar e propor mudanças na Lei de Execução Penal, faz reunião de trabalho para debater tópicos da legislação atual. A comissão de juristas, encarregada de apresentar um anteprojeto de reforma das leis sobre mediação e arbitragem, apresenta hoje o plano de trabalho. A arbitragem é uma forma de garantir a solução rápida e eficaz de conflitos, sem a necessidade de recurso ao Poder Judiciário. O grupo deverá concluir o trabalho em 180 dias. A arbitragem é a busca de uma solução para cobranças e pendências patrimoniais sem a necessidade de recorrer à justiça. Os interessados escolhem o árbitro e podem resolver as disputas com menos custo e mais agilidade. Vantagens que têm atraído os brasileiros. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os valores movimentados pela arbitragem cresceram 185% entre 2008 e 2009. A arbitragem, ela é a justiça privada. Ela visa objetivamente assegurar às partes uma solução
de um julgamento nos seus direitos disponíveis, ou seja, aqueles direitos que as partes podem fazer concessões, diferentemente da justiça pública, que muitas vezes vai julgar os direitos que são irrenunciáveis. A lei de arbitragem está em vigor há 15 anos. Agora, uma comissão de juristas vai elaborar um anteprojeto para atualizar a legislação. Eles também devem acrescentar a mediação à legislação brasileira. Enquanto na arbitragem a decisão do árbitro é imposta às partes, pela mediação elas procuram chegar a um consenso com a ajuda de um mediador. Uma prática hoje de muito sucesso no mundo todo, mas ainda não conseguimos decolar no país, justamente por falta de uma lei específica sobre o tema. A comissão vai debater se cria-se essa regulação, como será a forma de mediar. Valdemir Haas começou a usar a arbitragem para resolver pendências com clientes e fornecedores há 5 anos. Gostou tanto da experiência que acabou fazendo um curso de árbitro. No meio empresarial, ninguém quer ficar demandando a vida inteira, não. Isso é ruim para as empresas. A empresa quer se livrar logo, às vezes tem um desacordo comercial, alguma coisa. Na arbitragem, a gente tem muita facilidade de fazer acordo, quer dizer, não é imposto para ninguém, não. A pessoa tem consciência que ele não está certo e ele acaba concordando que não está certo. Eu creio que é possível ampliarmos para conflitos em outras áreas, na área trabalhista também, e até ousar pequenos conflitos, pequeníssimos conflitos na área penal, ao invés de ir para a demanda judicial, pudesse ser resolvido na arbitragem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem um projeto que permite maior controle sobre o andamento de obras públicas federais. O projeto, relatado pelo senador Pedro Tax, prevê a criação de um cadastro único, informatizado, de todas as obras em andamento. A intenção é melhorar os instrumentos de gestão dos projetos custeados com recursos da União. De acordo com o texto, o cadastro deverá trazer todos os dados técnicos sobre a obra, além dos valores envolvidos, e as informações deverão estar abertas à consulta pública. É um mecanismo que auxilia no combate à corrupção, para que nós possamos controlar as obras inacabadas e auxiliar o Tribunal de Contas nesta sua missão. O projeto que centraliza as informações sobre obras públicas também já foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e ainda vai ser analisado nas comissões de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos. A comissão mista que analisa a medida provisória 608 de 2013 fez ontem uma audiência pública com representantes do governo e de bancos. A MP ajusta o sistema financeiro a novas regras internacionais. Garantir que os bancos sejam mais seguros para os clientes e que tenham recursos próprios para enfrentar situações de crise. Esses são os objetivos da medida provisória 608, que coloca em prática um conjunto de novas regras, conhecidas como Basileia III. Elas fazem parte de um acerto global para regular o capital e a liquidez no setor bancário. Visa reduzir tempestivamente as obrigações da instituição financeira, de forma a permitir a sua recuperação ou reduzir as perdas dos depositantes no caso de liquidação, sem que recursos externos à entidade, inclusive governamentais, sejam necessários. Segundo as regras de Basileia 1 e 2, os bancos podiam contabilizar como parte do seu capital ativos intangíveis, por exemplo, o valor da marca do banco. Mas é lógico que o valor da marca diminui se o banco entra em dificuldade e se o banco vai à falência, o valor da marca possivelmente desaparece. Então, Basileia 3 chegou e disse, olha, isso aqui não pode mais constar do patrimônio do banco, tem que tirar, porque é uma parte do capital que não está disponível para absorver perdas na hora em que a perda acontece. Uma economia saudável tem que ter, obrigatoriamente, um sistema financeiro saudável e sólido, e é exatamente isso que nós pretendemos quando da apresentação do nosso relatório da medida provisória 608. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.